Se é possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, causou controvérsias e surpresa entre o público global após o seu lançamento, principalmente devido à representação das últimas horas da vida de Jesus. O longa-metragem recebeu elogios por suas atuações e qualidade cinematográfica, mas também enfrentou duras críticas devido à intensidade da violência e até alegações de conotações antissemitas. Apesar das polêmicas, o filme foi indicado a 3 prêmios Oscar. Um fato interessante sobre o filme é que Mel Gibson teve que tirar 30 milhões de dólares do seu próprio bolso para produzir o filme, já que os estúdios e investidores rejeitaram o projeto. Parte da recusa estava relacionada à decisão do diretor de usar apenas línguas antigas como o aramaico e o latim. Mesmo com todas as polêmicas pré-lançamento do filme, a produção foi um sucesso absoluto das telonas, atraindo não só crentes, mas também ateus para as salas de cinema, e assim arrecadando uma absurda bilheteria de 611 milhões de dólares, 20 vezes mais que o seu custo de produção. Mesmo com o tremendo sucesso da produção, o ator que interpretou o protagonista do filme, Jim Caviezel, não teve mais papéis de destaque em grandes filmes de Hollywood. Segundo o ator, essa foi uma das consequências de ter dado vida a Cristo nos cinemas. Em uma entrevista dada para um site americano, o mesmo explicou que defender a produção bíblica e sua fé é mais importante do que marcar papéis nas grandes produções hollywoodianas. Jim Caviezel aceitou o papel já sabendo das prováveis consequências que viriam após o filme, já que o próprio diretor, Mel Gibson, o advertiu antes mesmo do ator oficializar o seu contrato. Durante uma palestra na Primeira Igreja Batista de Orlando, na Flórida, ele fez a seguinte declaração: "Tenho sido rejeitado pela minha própria indústria desde que aceitei a seguir Jesus Cristo. Mas temos que abdicar do nosso nome e da nossa reputação para falar a verdade." Jim era considerado uma grande promessa, porém, após A Paixão de Cristo, isso deixou de existir, com o ator sendo duramente atacado pelos meios seculares, o considerando até mesmo antissemita. Em 2011, o ator concedeu uma entrevista interessante à agência ACI, na qual detalhou como o fato de ter interpretado Jesus transformou sua vida e fortaleceu a sua fé. Os sets da produção foram atingidos 3 vezes por raios. A primeira foi no ator principal do filme. Caviezel afirmou que estava iluminado como uma árvore de Natal durante as gravações do Sermão da Montanha. "Nós estávamos no penhasco, nos preparando para rodar o Sermão da Montanha, e fui atingido por um raio. As pessoas começaram a gritar e me contaram que eu tinha fogo nos 2 lados da cabeça, e uma luz em volta de mim. Foi assustador." O segundo e o terceiro raio, por incrível que pareça, atingiram a mesma pessoa. John Michalini, diretor assistente. Felizmente, ele teve apenas queimaduras leves em seus dedos. Como se já não bastasse um raio ter tido te atingido, Caviezel levou 2 chibatadas durante as gravações da flagelação de Cristo, mesmo usando a proteção em suas costas. Jim deu a seguinte declaração sobre o ocorrido: "Seu chicote apenas se estendeu sobre as pranchas e me atingiu com tanta velocidade que eu não conseguia respirar. A dor era tão terrível que você não consegue respirar." Para completar seu sofrimento, ele deslocou o ombro enquanto carregava a enorme cruz, que pesava quase 70 quilos. Além disso, filmar seminu em condições tão frias quase causou hipotermia, sem falar das enxaquecas causadas pela pesada maquiagem. As gravações de A Paixão de Cristo despertou sentimentos intensos no elenco e produtores do filme, tendo como consequência diversas conversões religiosas por parte das pessoas presentes no set diariamente. Um dos integrantes que acabou se convertendo ao cristianismo foi o intérprete de Judas, o ator Luca Lionello. Ele pediu a confissão e foi completamente transformado pela experiência. Ele batizou seus filhos, salvou seu casamento e voltou para a igreja, afirmou o padre legionário John Bartlett. Além de Luca, outro ator que também foi tocado durante a produção do filme foi o italiano Pietro Sarubi, que interpretou Barrabás. Durante as gravações, Pietro levou o personagem muito a sério. Enquanto sua cena avançava, ele encarnava os acontecimentos de tal forma que já nem atuava conscientemente. Quando as autoridades libertaram Barrabás e ele desce as escadas, o seu olhar se cruza com o de Jesus. Foi um grande impacto. Eu senti uma corrente elétrica
Entre nós, eu vi o próprio Jesus quando olhou nos meus olhos. Eu não via ódio e ressentimento, só misericórdia e amor. Em 2011, Pietro relatou a sua impactante experiência no livro Barrabás a Jesus, Convertido por um Olhar. O ator italiano conta nesta obra que a fé agora abraça todos os setores da sua vida. Mesmo com a dificuldade de Caviezel em conseguir papéis de destaque nas grandes produções após 2004, a carreira de Jim não acabou. Um dos grandes motivos pela relutância de Hollywood em contratar Jim Caviezel foi sua fé e o respeito que o ator tem por ela. Por exemplo, Caviezel é contra cenas de romance ou cenas sensuais e não se sente bem atuando nas mesmas. É difícil ficar nu em filme. Eu não acho que seja certo. Na minha fé, fui ensinado que a abstinência é importante, afirmou o ator. Contudo, em trabalhos anteriores, Jim teve que se opor ao que defendia e filmou uma cena de amor com Jennifer Lopez, mas deixou claro que estava desconfortável com a situação. Em 2006, ele esteve ao lado de Denzel Washington no blockbuster de ação Deja Vu. Em 2011, marcou a série Pessoas de Interesse como um dos personagens principais. A produção foi um sucesso para a rede CBS e posteriormente foi ao ar por 5 temporadas. Ele esteve em A Balada de Left Brown e Impunidade, dois dos poucos filmes a estrear nos cinemas em 2020. A carreira do ator certamente não tem sido chamativa, mas entre seus trabalhos na TV e uma mudança para filmes gospel, ele ainda tem sua base de fãs. Sua última produção bíblica aconteceu em 2018, quando interpretou Lucas no filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Caviezel é bem diferente dos atores da tão renomada e desejada indústria de Hollywood. Enquanto a vida dessas estrelas é repleta de agitação, Jim não almeja toda essa loucura e prefere ficar mais tempo com a família. Com Hollywood evitando chamar o ator para novos filmes, Jim aproveita o tempo para pregar a palavra e se dedicar ainda mais à família. Caviezel tem 3 filhos adotivos, os 3 com condições especiais, incluindo uma menina de 5 anos que foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Todos eles foram abandonados e indesejados. 2 deles tinham câncer no cérebro. O terceiro tinha sarcoma. Minha esposa disse que não importa se os filhos são desejados ou não. Eles são pessoas assim como nós, afirmou o ator. Jim é católico devoto e não esconde sua fé e suas opiniões políticas conservadoras. E isso pode ter sido um dos motivos que tenha prejudicado a carreira do ator, já que a indústria de Hollywood é majoritariamente esquerdista, embora nem todas as estrelas de Hollywood tenham suas carreiras prejudicadas por suas posições religiosas ou políticas. Caviezel não foi capaz de separar sua vida espiritual do trabalho. As pessoas em Hollywood ficam me perguntando por que eu não consigo separar minha carreira de ator e ser católico. Minha fé me ajuda a fazer as escolhas certas, afirmou o ator. Mesmo com todas as polêmicas e consequências, Caviezel permanece firme em sua fé. O ator está cotado para a continuação de A Paixão de Cristo, com a data de estreia para 2024. A sequência promete ser polêmica até mesmo para o público-alvo. A Paixão de Cristo Ressurreição, como deve chamar o filme, está lidando com uma questão teológica arriscada, até mesmo entre os cristãos. O que acontece com Jesus nos 3 dias antes da ressurreição? Por enquanto, Mel Gibson e Jim Caviezel estão entre as únicas pessoas que sabem o que está no roteiro da sequência. E seja o que for que o diretor tenha sugerido, o ator está muito animado para o público ver o resultado final.